Olá, amigos e amigas. Como têm passado? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Francis Music Den e a mais um vídeo ou vlog. Eu sou o Francisco, o vosso anfitrião, numa jornada bem longa, em que partilho com vocês a minha paixão pela música e que pelo caminho se tornou num hobby fantástico. O colecionismo de discos. A minha coleção tem atualmente cerca de 3.000 títulos, entre discos mais ou menos vulgares, mais valiosos ou menos valiosos, mais especiais ou mais comuns, mas que serve de alicerce a um outro vício, digamos assim, que é a audição de música. Audiofilia e alta fidelidade. Portanto, ora, em cada vlog eu mostro os discos que vão fazendo parte dessa minha coleção, contando histórias que estão por trás de cada um. Histórias vividas na primeira pessoa, mas que, ao partilhá-las convosco, espero que vocês também possam identificar-se com elas, por serem eventualmente semelhantes às vossas. E estarei assim também a revivê-las, não as deixando morrer, o que é de facto muito importante. O colecionismo é feito de manias e aqui nesta casa, ou canal, vocês vão sabendo das minhas. Mas tratando-se de uma paixão, nenhuma delas pode ser criticada e muito menos julgada. Desde discos repetidos ou prensagens várias de um mesmo título, até ter discos que nunca ouvi. Tudo isto faz alimentar ainda mais o meu interesse em colecionar discos. Mas hoje irei falar-vos de um que, não sendo propriamente repetido, se torna necessário revisitar, por algumas razões. Se quiserem saber que disco é, bem como conhecer as razões que me levam a falar dele novamente, não saiam daí. E fiquem também a conhecer mais uma história. Pois é, pessoal. Hoje trago-vos um novo disco. Se bem que ele não é propriamente novo, pois já o mostrei aqui no canal. Quem tem assistido aos meus vlogs, de certo, estará recordado de um onde dei a conhecer o primeiro compact disc que fez parte da minha coleção. Não se esqueçam de subscrever o canal Francis Music Den, para não perderem qualquer vlog. E se ativarem as notificações, saberão sempre e em primeira mão quando novos conteúdos são aqui carregados. Rattle Dum, dos YouTube, foi o meu primeiro CD. Vocês recordam-se? Foi fascinante ter recebido este disco como presente de aniversário. Apesar de alguns dissabores e preocupações, nomeadamente não ter forma de o ouvir, já que só a partir de 1991 é que pude equacionar a aquisição de um leitor de CDs. Portanto, até esse momento, qualquer disco compacto que eu tivesse, não poderia colocá-lo a tocar. Ou então, teria de me socorrer do amigo e vizinho que morava
no apartamento aqui do piso de baixo. Esse meu primeiro CD foi presente de aniversário em 1989. Um ano depois de Rattle and Hum ter saído para o mercado. Eu tinha já, entretanto, um 12 polegadas retirado deste mesmo disco, o qual não irei falar hoje aqui. Portanto, conhecia algumas músicas. Por outro lado, os U2 faziam ainda parte das minhas bandas preferidas da época. Embora eu estivesse já a refinar os meus gostos musicais, nomeadamente no hard rock e algum heavy metal. Enfim, este seria um mundo completamente novo, do qual eu irei dar-vos conta com o tempo. Tenham paciência, pois esta jornada ainda vai agora no início. Tratando-se de uma das minhas preferências, é mais do que óbvio que eu queira ter todos os discos que eu consiga encontrar. Pois o colecionismo significa exatamente isso mesmo. Portanto, ao ter recebido o Rattle and Hum, é muito natural eu ter ficado radiante e orgulhoso, mesmo não tendo forma de o reproduzir e ouvir. Ora, tudo isto foi contado nesse vídeo, em que vos dei a conhecer o meu primeiro CD. Se quiserem, vão lá assistir e relembrar. E não se esqueçam, mais uma vez, ativem as notificações se quiserem estar sempre a par do que eu carrego aqui em Francis Music Den. Ainda hoje eu recordo ter recebido uma proposta de um dos meus primos oferecendo-se para trocar o meu Rattle and Hum em CD pelo Rattle and Hum dele em vinil. Mas não aceitei, declinando a oferta. Havia alguma coisa que me dizia que eu deveria manter o CD. Até porque eu não queria prejudicar o meu próprio primo. Atendendo a que, julgando eu ter um disco defeituoso, pois o meu exemplar não era lido pelo leitor de CDs do meu vizinho, não seria também possível ao meu primo poder reproduzir o disco em condições. Portanto, ainda poderia ele queixar-se que foi enganado ou algo do género e eu arranjar aborrecimentos. Não era esse o meu objetivo de todo. Pelo que decidi não avançar ou aceitar a proposta feita. Muitos anos depois, e sem que eu voltasse a manifestar qualquer interesse em ter mais uma cópia do disco, o meu amigo Manuel Carvalho, de quem já vos falei, convida-me um dia para ir ouvir música à sua casa, num sistema essencialmente dedicado ao disco de vinil, instalado na sua sala de estar. Naturalmente que aceitei, pois gosto de trocar experiências, de socializar e conhecer outras formas de ouvir música diferentes da minha. Além do mais, tenho sempre algo a aprender com os outros, sobretudo quando têm mais experiência do que eu. No caso deste meu amigo, ele, como direi, ensinou-me muita coisa sobre limpeza e cuidados a ter com os discos de vinil. E depois de um bom par de horas a ouvir os seus discos e discuti-los, sobretudo discos de New Wave, ele pergunta-me se eu queria alguns que já não lhe diziam nada. E como não tinha paciência para colocar anúncios de venda ou procurar quem lhes pudesse e quisesse comprar, ele optou por me oferecer, sabendo que eu também gostava de discos de vinil. E vocês já sabem quais os discos que o meu amigo me deu. A bem dizer, foram quase todos os álbuns dos U2 até 1988. Portanto, foi em casa
do Manuel Carvalho, que me foram passados para as mãos 6 discos da banda irlandesa e que eu fui mostrando e apresentando aqui no canal. Entre eles estava Rattle and Dum, objeto do vlog de hoje. Quis, portanto, o destino que eu viesse mesmo a ter o Rattle and Dum em vinil. E falamos dele novamente porque simplesmente não é uma cópia repetida de um mesmo disco, mas sim mais um disco, atendendo a que é uma edição em vinil. Vamos lá trazê-lo da estante aqui ao lado, onde se encontra junto dos outros, ok? Mais uma vez, não vou montar, vou fixar o suporte, porque está mesmo aqui ao lado. Ok? E vamos lá. Ok. Por aqui de lado e conversarmos mais um pouquinho. Eis, portanto, mais um álbum dos U2. E muito provavelmente o último das minhas preferências. A partir daqui, e com a alteração no som da banda, deixei de ter particular interesse nos seus discos. Aliás, não tenho mesmo mais nenhum disco, apesar de não me importar de arranjar o seguinte, chamado Achtung Baby. Bom, este Rattle and Dum, que me foi colocado nas mãos, é uma prensagem portuguesa da Polygram Records Portugal. A grande diferença para o CD, vou só colocar aqui de lado, a grande diferença para o CD é que se tratam de 2 discos de vinil, em vez de um único disco de policarbonato, onde os zeros e os uns foram registados, num total de 17 músicas. Existe algo único nos discos de vinil e que é absolutamente inexplicável. Desde o tamanho, podendo eventualmente observar-se detalhes que, ao invés são diminutos ou podem ser diminutos nas capas dos discos compactos, até ao prazer emocional que se consegue retirar ao ouvir um disco de vinil. Ora, isto é algo que um CD não consegue proporcionar ao ouvinte, independentemente da qualidade de gravação. Daí que um disco de vinil tenha muito mais procura do que um CD. Além disso, as edições em vinil, por serem mais procuradas, têm tendência a valorizar mais do que um CD. Existem depois outras considerações que gostaria de partilhar com vocês, mas não é este o momento certo para isso. O vlog de hoje é para falarmos de Rattle and Dum em vinil. Portanto, atendendo a que são mais de 70 minutos de música, a edição em vinil compreende 2 discos, tratando-se assim de um álbum duplo. Os discos duplos apresentam-se habitualmente numa capa gatefold, não sendo exceção este exemplar. Vejam. Tudo é igual à versão digital, apenas em ponto maior. E todos sabemos que os olhos também comem. Não é? A parte interna da capa apresenta uma imagem da banda no estúdio onde algumas músicas foram gravadas, o Sun Studios, em Memphis, no estado do Tennessee. Vou colocar aqui de lado, mas novamente, onde de facto o CD ganha a edição em vinil é no livrinho interior, que serve de capa ao CD
e que contém as letras das canções. A edição em vinil não apresenta um livrinho, mas sim um inner sleeve com as letras das canções, contendo os discos de vinil preto. Como se trata de um álbum duplo, são, portanto, ver se consigo mostrar-vos, 2 inner sleeves. 2 inner sleeves. 2. Ok? E o exemplar que dado, ou que me foi dado pelo meu amigo, vem já com os inner sleeves substituídos. 2. Se consigo mostrar-vos. 2. Não tendo, escusando eu de me preocupar com isso. Os discos em vinil preto, como eu disse há pouco, são absolutamente normais em termos de gramagem. Nem muito, nem pouco, eu diria. Talvez em torno das 100 gramas. Depois de sabermos e de eu vos ter dito como são as prensagens espanholas, tudo é melhor do que essas. Bom, de qualquer forma, e atendendo à obsessão quase compulsiva do meu amigo pela limpeza dos discos, este Rattle and Dum está irrepreensível. Duvido muito que tenha sido tocado após a última lavagem. Sim, os discos de vinil são também lavados e aspirados. Um dia hei de falar-vos sobre isso, pois é um tema muito interessante. Mas quando vos falei que Rattle and Dum foi o meu primeiro CD, eu disse-vos quais as minhas músicas preferidas. Lembram-se? No entanto, a fim de evitar os direitos de autor, não partilhei qualquer música. No vlog de hoje, procuro corrigir isso, pelo que espero poderem ouvir uma das minhas preferidas deste Rattle and Dum. Termino este vlog com uma perguntinha, desta vez colocada de forma um pouco diferente. E espero que possam escrever aí nos comentários a vossa opinião. Qual a edição que vocês mais apreciam? Em vinil ou em CD? No final do vlog apresento os dois formatos para efeitos de comparação e vocês poderem fundamentar a vossa opinião. Foi esta a revisita do último LP da banda irlandesa U2 que tenho na minha coleção. No próximo vlog passarei a dar-vos conta dos 12 polegadas para encerrarmos este capítulo. Até lá, fiquem com as imagens e música que deve estar já a tocar em plano de fundo. Tentem reconhecê-la. Obrigado e boas audições. Fiquem bem. Like a desert needs rain, like a town needs a name, I need your love. Like a drifter needs a wind, hot moon, I need your love. I need your love. Like a rhythm unbroken, like drums in the night, like sweet soul music, like sunlight. Need your love. Coming home and you don't know where you've been, like blank coffee
need your love. Need your love. Like faith meets a doubt, like a freeway out. I need your love. Powder meets spark, like a lace need the dark.